Os ateus erram nesse ponto. Eles precisam fornecer argumentos e evidências em favor de sua posição. Algo que os ateus não entendem, de um ponto de vista epistemológico, não pragmático, é que, para você ser ateu, você precisa de ter boas razões em favor do seu ateísmo. Não basta não acreditar em Deus, não basta acreditar que Deus não existe. De um ponto de vista epistemológico, você precisa de boas razões para estar racionalmente justificado em assegurar a sua alegação de conhecimento, a sua alegação de saber que Deus não existe. Eu sou o Paulo. Bem-vindos ao vídeo do canal Ponderação Cristã. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, ativar o sininho, para você não perder nenhuma notificação. Bom, vamos lá. Grande parte dos ateus acredita que basta você ter ausência de crença, como alguns acham que é, eu já vou falar um pouco mais sobre isso, ou basta você acreditar que Deus não existe e tá tudo certo. E de um ponto de vista pragmático e moral, ok, cada pessoa vive do jeito que bem entender, certo? Eu não estou dizendo que as pessoas estão proibidas de serem ateus ou que pragmaticamente há algum erro na pessoa ser ateu, do ponto de vista pragmático. Mas, de um ponto de vista epistêmico, nós temos que entender que alegações de conhecimento, alegações de crenças, e o ateu tem crença, porque ateu não é aquele que não acredita em Deus. Ateu é aquele que acredita que Deus não existe. Ele acredita que não há Deus. Ele acredita que a proposição não há Deus é verdadeira. Quem tem ausência de crença é o agnóstico. Ele não faz nenhuma alegação, ele suspende o juízo. Então, é assim que distinguimos ateísmo de agnosticismo, inclusive. Um tem crença, o outro tem suspensão de juízo, ausência de crença. Então, dado que o ateu tem crença, que ele alega algo, ele precisa justificar a sua alegação, a sua crença, o seu suposto conhecimento. E para ele justificar, ele precisa fornecer boas razões em favor daquilo que ele diz conhecer, em favor da sua posição, em favor do ateísmo. E, portanto, não é apenas o cristão que precisa justificar as suas alegações, mas o ateu também. O ateu também precisa dar as boas razões pelas quais ele acredita que o ateísmo é verdadeiro, o ateísmo é correto. Portanto, não basta o ateu pedir ao cristão boas razões, argumentos, evidências e cruzar os braços e ficar esperando, mas o cristão ou o teísta também pode pedir para o ateu, tá, mas e aí, quais são as suas boas razões, as suas boas evidências em favor da ideia de que Deus não existe? Aí aqui, nesse contexto, é muito comum que alguns ateus digam, mas não se pode provar ou demonstrar uma negação. E conquanto isso seja muito comum em contextos não acadêmicos, de não intelectuais, de não estudiosos do assunto, na internet, verdade é que em contextos acadêmicos todo mundo sabe que isso é falso, né? Os acadêmicos que versam sobre esse assunto, em metafísica, em filósofos da religião, todo mundo sabe que isso é falso. Porque é possível sim provar ou demonstrar a falsidade de uma negação. É muito fácil. Eu consigo demonstrar que não há um elefante aqui no quarto. Não pela ausência de evidências de haver um elefante, embora isso também conte quando as evidências são esperadas e não há evidências de algo, isso serve como evidência de que não há tal coisa, mas, em grande medida, pelas evidências contrárias em favor da existência daquela coisa. Então, no meu quarto, não só tem ausência de evidência, e uma delas é que eu não consigo ver algo, não consigo ver um elefante. Elefante é um tipo de coisa que se esperaria que se visse, se existisse aqui, como também as evidências contrárias. Talvez o fato das coisas estarem organizadas no quarto seja uma evidência de que não, ao contrário à existência de um elefante, na medida em que o elefante provavelmente faria um estrago legal nesse quarto, né, pelo tamanho e tudo mais. Então, é fácil demonstrar negações, e é falso que nós não podemos demonstrar negações. Eu posso, por exemplo, demonstrar que um conceito é autocontraditório e, portanto, demonstrar que ele é falso, mesmo que seja um conceito negativo, um conceito de negação de alguma coisa. Tá? Então, essa ideia de que não se pode demonstrar negações é falsa. Todo mundo sabe que, todo mundo que eu quero dizer, né, os acadêmicos e tudo mais, não levam a sério essa ideia que, às vezes, é mais um ditado popular do que uma ideia que tem embasamento filosófico sério o suficiente. Bom, então, os ateus erram nesse ponto. Eles precisam fornecer argumentos e evidências em favor de sua posição, tal como o cristão precisa e tal como geralmente se é requerido do cristão. O que não é dizer que o cristão só está racionalmente justificado em ser cristão ou em ser teísta, em acreditar que Deus existe, se ele puder fornecer argumentos e evidências, porque nós podemos ter justificação racional a partir de argumentos e evidências com base na ideia de crenças apropriadamente básicas. Nós acreditamos que o mundo externo existe, que tem uma mesa aqui na minha frente, que essa mesa existe, que as coisas ao nosso redor existem, mesmo
quando nós não podemos fornecer argumentos e evidências em favor dessas coisas, e ainda assim nós estamos racionalmente justificados em fazer assim, porque é uma crença apropriadamente básica, ou seja, eu tenho a experiência de que existe um mundo externo e eu não tenho nenhuma boa razão para negar essa experiência, o que, fazendo uma análise bem superficial, seria algo mais detalhado, mas passando por cima aqui, seria algo que caracteriza essa minha crença como uma crença apropriadamente básica, mesmo embora não haja argumentos e evidências, ou não tenha fornecido argumentos e evidências a favor dessa crença. Mas enfim, ponto é, da mesma maneira que o ateu geralmente tem essa ação presunçosa de cruzar o braço e pedir argumentos e evidências para o cristão pode também, o teísta, requerer as boas razões que o ateu tem para o seu ateísmo. E se o ateu é incapaz de fornecer essas boas razões, ponto é que, do ponto de vista epistêmico, ele está racionalmente injustificado. Ou melhor, para ficar mais preciso, se não há essas boas razões, mesmo que independentemente do fato dele conhecer ou não, e o fato dele não conhecer, muitas das vezes é evidência de que não há, é indício pelo menos de que não há, principalmente quando nós recorremos a ateus que são tidos como referência. Então, se não há essas boas razões, o ateu não está racionalmente justificado em ser ateu, ele deveria ser, isso sim, agnóstico, suspender o juízo. Olha, não sei, suspendo o juízo, em vez de dizer que eu sei que Deus não existe. Bom, é isso, esse para mim é uma coisa que ateus erram bastante. E aí entra a questão, né? Quais são esses argumentos que o ateu poderia trazer? Problema do mal? Problema do ocultamento divino? Eu acredito que existem boas respostas para os dois problemas e o ateu deveria, se quiser manter a sua crença como racionalmente justificada, ele deveria analisar as objeções a esses argumentos e tudo mais para ver se esses argumentos são sólidos ou não. Por exemplo, como eu sempre costumo dizer, Deus pode ter boas razões, razões moralmente suficientes para ele permitir a ocorrência de certos males no mundo, e cabe ao ateu demonstrar que Deus não tem essas boas razões, mas o ponto é que ninguém está em boa condição epistêmica de demonstrar que Deus não tem boas razões para permitir as coisas, porque as boas razões de Deus podem ser inacessíveis a nós, seja causalmente, de nós não entendemos o nexo causal, seja temporalmente, de muitas das vezes a boa razão de certos males só emergem no futuro e nós não temos acesso a esse futuro distante no qual a boa razão emerge. Portanto, é isso, né? O ateu precisa também argumentar em favor do seu ateísmo, caso contrário, ele corre o risco de não estar racionalmente justificado em sustentar o seu ateísmo. É isso. Não se esqueça de se inscrever, curtir, compartilhar e ativar o sininho para você não perder nenhum vídeo deste canal.